Boa noite. Abram comigo em Salmos 24, versos 3 e 4. Salmos 24, 3 e 4. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Hoje o tema da minha palestra, do meu sermão, é a resposta de Deus que você procura. A resposta de Deus que você procura. Você procura por alguma resposta em Deus? Quero saber, sim ou não? E eu quero de verdade que você encontre essas respostas nessa noite. Então, quem subirá no monte do Senhor? Lá na igreja de Atos, e até mesmo antes, as pessoas elas tinham o hábito de ir para um lugar alto para se encontrar com Deus. Não era assim que funcionava? Se você não sabe se era assim que funcionava, eu fiz uma pesquisa na Bíblia para trazer para vocês uma informação muito interessante. As 10 principais montanhas, os 10 principais montes citados na Bíblia. Olha só o que eu encontrei. O primeiro foi o Monte Ararat. Sabe qual foi esse monte? Alguém sabe qual foi esse monte? Qual, Tiamas? Ei, sabe tudo de Bíblia, hein? É isso aí. Foi onde a arca repousou por 40 dias depois do dilúvio. Isso está lá em Gênesis 8. Para quem está anotando, Gênesis 8. O segundo monte é o Monte Moriá. Foi exatamente nesse monte que Abraão levou Isaac. Justamente ali naquele momento, ele foi entregar um sacrifício e ele foi surpreendido pela manifestação da presença do Pai. Isso está em Gênesis 22. Terceiro monte, Monte Sinai. O Monte Sinai é um pouco mais conhecido, né? Foi onde Moisés ele entrou dentro da nuvem da presença. Uau! Eu não sei vocês, mas teve um momento no louvor que eu estava literalmente dentro da nuvem, porque a presença era grande e a fumaça estava, rapaz, que estava, né? Parecia eu estou na nuvem, né? Eu estou aqui nesse monte. Muito bom, Guedes. Obrigado por você ter representado de todas as formas sensoriais essa experiência. Quarto monte, Monte Carmelo. Alguém lembra? Isso! Sérgio está afiado. Elias e os profetas de Baal no monte. Foi ali. 1 Reis 18. Quinto monte, o Monte de Cesareia. O Monte de Cesareia foi exatamente onde Jesus vira para Pedro e fala para Pedro: você, Pedro, será a rocha que eu vou edificar a minha casa. O sétimo é um monte interessante e, inclusive, eu coloquei ele como sétimo porque ali tem várias manifestações. 7, como é o número da perfeição, foi exatamente no Monte das Oliveiras, né? O Monte das Oliveiras que Jesus profetizava, o julgamento de Jerusalém, perdão. E foi onde ele passou as últimas noites da sua vida. Também foi ali que Jesus foi preso, num jardim no Monte das Oliveiras. E também foi ali que ele subiu ao Pai, quando ele foi iluminado ao céu. Isso tudo está em Marcos 13, Lucas 21, Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, João 18 e Atos 1. Todas as referências bíblicas. O oitavo, o Monte Gólgota. Ali foi onde Jesus foi crucificado. Marcos 15, por exemplo, fala sobre isso. O Monte Sião é um monte que não se abala. E o 10º, o Monte Hor. Foi onde Deus falou com Moisés e Arão.
lá nos termos da terra de Herão. Se você perceber, monte, ele é a presença do Pai manifesta para várias circunstâncias. No monte você tem livramento, no monte você tem respostas, no monte você recebe instrução, você é capacitado, no monte você recebe leis, no monte você sente a presença do Pai, no monte você vê a luz que resplandece e que ilumina o seu caminho. No monte foi aonde Jesus morreu por você e que de verdade fez o véu ser rasgado para que você pudesse entender o monte na sua vida. Monte é igual, para quem está anotando, monte é igual viver a presença de Deus. Quantos querem viver a presença de Deus? Quantos querem viver toda essa realidade que está em toda a Bíblia registrada, em vários momentos, desde o início até depois no Novo Testamento? Nós vemos aqui vários momentos de monte. E esse lugar, e esse, vamos dizer assim, e esse ambiente, ele é um ambiente profético. O monte é um ambiente profético. E eu quero te falar sobre 6 características do monte. E o que ele pode causar no processo daquilo que você vai ter como resposta de Deus. O primeiro é o ambiente. É você se colocar num ambiente para encontrar com o Pai. Então, é necessário que seja somente no monte, na pedra? Não. Claro que, simbolicamente, quando nós vamos ao monte, por exemplo, hoje nós temos o hábito de repetir essa ação da igreja primitiva, de ir ao monte orar. Inclusive, essa semana nós fomos ao monte. Nós reunimos aí umas pessoas e fomos lá. Foi muita revelação. Inclusive, eu quero dizer para vocês que nós estamos colocando no calendário para que pelo menos uma vez ao mês nós possamos cumprir com esse ato profético de subir ao monte. Mas eu quero dizer para você que você não precisa esperar uma vez por mês para subir ao monte e ter uma experiência com o Pai. Ter a presença dele ali. E eu quero te fazer você raciocinar. Qual é o monte da sua vida hoje, no teu dia a dia? Ou seja, qual é o ambiente, que é o primeiro nível, que você pode estar intencionalmente para se encontrar com o Pai? Normalmente no monte você está lá e ninguém vai te interromper. Qual é o lugar da sua casa que você pode separar diariamente algum tempo, aonde ninguém te interrompa e você possa entrar na nuvem da presença dele? Mas precisa ser só em casa? Não. Em todo o tempo, em qualquer lugar. Mas, se você intencionalmente, se você investe tempo para separar um lugar, isso é muito importante. Porque o ambiente profético, o ambiente preparado, ele facilita você sentir o que o Pai quer falar com você. Então, por exemplo, se você tem 15 minutos de café na sua intra-jornada, se você intencionalmente, nesse período, em vez de tomar um café, ou você vai tomar um cafezinho rapidinho, e você se tranca no banheiro, e você fica ali sozinho com o Pai, intencionalmente, naquele momento, naquele lugar, aquele pode ser um monte, uma montanha na sua vida. Entende? A parte prática. O segundo ponto, o segundo nível, são os comportamentos. O seu comportamento nesse lugar de monte. Quais são os seus comportamentos? O que é oportuno você raciocinar, pensar, para que você possa se comportar? Qual é os seus melhores comportamentos? Ou quais poderiam ser seus melhores comportamentos no monte? Na presença do Pai. Porque se você já está num local profético, o que você vai fazer?
Então nós vemos que, por exemplo, aqui é um lugar profético. E dentro do lugar profético você tem comportamentos. Você levanta a mão. Tem alguns que manifestam através de danças, e vêm para cá para frente e dança. Outros se ajoelham. É isso. Então, dentro da tua busca pela resposta de Deus, sempre esteja consciente que é importante você separar um lugar e é importante você estar consciente do comportamento que você vai ter nesse lugar. Amém? Terceiro ponto são as virtudes. Nesse momento, do jeito que você se comporta nesse lugar profético, virtudes começarão a aparecer. Talvez virtudes dentro de você que você ainda nem sabe que existe, mas está lá. Por exemplo, eu quero dizer uma virtude que eu tenho certeza que você tem. Por que eu tenho certeza? Porque foi mapeado pela psicologia positiva que todo homem, todo ser humano tem 24 virtudes. E uma delas, por exemplo, é a fome por conhecimento. Sabia disso? Então, quando você fica com fome de conhecer mais a Deus, isso é uma virtude que está aflorando dentro de você. E aí você chega e, através dos comportamentos que você tem nesse lugar profético, você pode ampliar, potencializar esta virtude. Outras virtudes: coragem, criatividade, compaixão, amor, bravura. Se você está consciente, buscando a Deus, a resposta que você quer dele, sentindo a presença do Pai, num ambiente profético, através de comportamentos direcionados, você vai estar cheio de virtudes afloradas. Quarto passo. Nesse processo e nesse momento, você começa a ser cheio de fé nas coisas que importam. Fé nas coisas importantes. A sua fé, aquilo que você acredita, vai começar a alinhar ao que o Pai acredita para você. E aqueles pensamentos ruins vão começar a cair fora. Por quê? Porque você está num lugar profético, através de comportamentos pensados, direcionados pelo Pai. Virtudes afloram dentro de você. E agora a sua fé, ela encontra exatamente o Pai. E as coisas que são importantes começam a ser evidenciadas. E a revelação começa. O que é importante para você é importante para o seu Pai. Amém. A sua família é importante para você? Isso é importante para o seu Pai. A situação que você está vivendo, na qual você quer romper, ou você está buscando uma resposta, tenha certeza, isso é importante para o Pai. Amém. A sua crença vai começar a ser possibilitadora. Porque quando você está fora de um ambiente profético, quando você está fora dos comportamentos alinhados com o Pai, que você não tem virtudes afloradas, a sua fé fica limitante. E aí você começa a olhar mais as circunstâncias ao seu redor. E aí isso te influencia. Mas separar um monte, ir para o monte, quem subirá ao monte santo de Deus? São pessoas que cumprem esses passos. Quinto passo. Nesse momento, através de um ambiente profético, de comportamentos alinhados, sendo cheio de virtudes, com a sua fé naquilo que importa, a sua identidade em Deus começa a ser clarificada para você. Você começa a se enxergar não como você pensa que você é, mas sim como o teu Pai pensa sobre você. Nesse momento, a sua identidade, ela é alinhada. A identidade de filho, a identidade da certeza que você tem por trás de você, um nome que é sobre todo nome. Quem é você? Essa é uma pergunta para você pensar. Quem é você? Você não precisa levantar a mão agora para essa próxima pergunta. Você responde internamente. Quem tem dúvidas sobre a própria identidade? Quem tem dúvida aqui, você não precisa levantar a mão. Mas quem ainda tem alguma dúvida, tipo assim, eu não sei muito bem a minha identidade. Eu não sei muito bem quem eu sou.
Eu sei o que eu faço, eu sei que eu estou aqui, eu me conheço porque eu me olho no espelho, mas identidade. Eu sei que eu sou filho porque estão falando aí todo domingo, toda hora que eu estou com vocês no Pier 49, vocês estão me falando que eu sou filho. Então eu estou acreditando. Mas sentir a paternidade e entender essa identidade, ainda não tanto. Se você está nessa situação, separe um lugar profético. Tenha comportamentos alinhados. Se enche de virtudes. Comece a colocar o que você pensa, as suas crenças, no que é importante para Deus. E Deus vai começar a revelar o que é importante dele para você. E a sua identidade vai começar a clarificar. Amém. Eu tenho certeza disso. Amém, Jesus. Eu tenho certeza disso. Amém. E o sexto e último passo é o sobrenatural acontecendo na sua vida. Aleluia. É você não se aguentando e se debulhando em lágrimas. Glória. É você cheio da presença do Pai, recebendo diretamente dele aquilo que você está buscando. Amém. É você de verdade receber a sua cura. É você de verdade ter a resposta para a sua profissão. É você de verdade entender por que você nasceu. Glória. O sobrenatural começará a vir de você. E aí o que mais me impressiona é que você vai ser tão cheio, tão cheio, tão cheio, porque quem te enche é aquele que tem a fonte de vida eterna. É aquela fonte que não para de cessar nunca, 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 nunca. E Glória como a você Deus. está alinhado ao Pai, e essa fonte nunca cessa, e você está ali alinhado ao Pai, numa fonte que nunca cessa, vai ter uma hora que você vai encher-se por completo, e você começará a transbordar para aqueles que estão ao seu redor. Amém. E quem são aqueles que estão ao seu redor? A sua família e as pessoas que você ama. Glória a Deus. Depois você vai começar a transbordar para aqueles que estão ao seu derredor. Quem são esses? Aquelas pessoas que convivem com você no teu dia a dia, que passam por você. Talvez que você nunca viu, que você encontra no ônibus. Ou talvez que você não sabe o nome, mas você sabe quem é aquela pessoa, porque a sua cidade talvez não é tão grande, ou porque ele mora no teu bairro e ele pega a condução junto contigo. E nesse momento, porque você está cheio, transbordante, você vai ser capaz de transbordar para essas pessoas também. E é assim que começa um grande movimento. E é assim que o Pai vai começar, através de nós, apesar de nós e por nós. Quando Deus ele responde a sua pergunta, na verdade, ele está respondendo a pergunta de todos esses que a sua influência pode alcançar. Uau. Boa. Você está entendendo, hein? Boa. Top. Quando Deus responde a sua pergunta, na verdade, ele está respondendo a pergunta de todo mundo na qual você pode tocar, aonde a sua influência vai. Amém. Amém. Amém? Amém. Agora eu quero transicionar para um exemplo prático. Como que isso vai funcionar de verdade na nossa vida? Então, eu quero largar uma bomba agora. Eu até anotei para não esquecer. Manda. Como alguém impuro tem mãos limpas e coração puro? Quem poderá subir no monte do Senhor? Então a gente já sabe que o monte é um lugar de encontro. É onde você vive a presença. Quem poderá entrar no seu santo lugar? Versículo 4. Aquele que tem mãos limpas e coração puro, e que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. A pergunta é: como que alguém impuro pode ter mãos limpas e coração puro? Abre comigo lá, Marcos 5, a história vai ficar boa. Marcos 5, a partir do verso 21. A mulher do fluxo de sangue. Vamos lá. Olha que interessante. Jesus estava ali andando, uma multidão cercava, e em um momento abre-se um corredor. E Jairo vem. Por que abriram um corredor para Jairo? Porque ele era um dos chefes da sinagoga. Ele era um cara que assinava o cheque. Ele era respeitado. Ele tinha fama e poder. Ele era alguém que ele falava e as pessoas ouviam. Ele tinha moral por causa da posição que ele tinha. Não só de influência, mas de status social dele.
Sacou? E aí o que ele acontece? Por ele ser esse cara, ele vem pela frente de Jesus. E ainda para completar, a multidão abria. E ele chega para Jesus, se prostra, porque ele reconhece quem é o mestre, e fala: por favor, a minha filha está passando mal. Vem comigo. Ora, por favor, ora, Jesus. E aí Jesus diz: não, tudo bem, vamos lá. Só que nesse instante, o que acontece? Essa mulher... Gente, quem já sentiu aqui uma dor muito forte? Como? Todo mundo, né? Será que você sente isso por 12 anos? Talvez quem sinta uma dor crônica por muitos anos tenha noção do que aquela mulher estava passando. Porque não era só dor, era um fluxo. E aquilo trazia com certeza mau cheiro, traria com certeza um incômodo no corpo incrível. Não é isso? Só tem mais uma coisa. Naquela época, ela também era mal vista por causa disso. Porque ela era considerada uma mulher impura. Então ela era jogada à margem da sociedade. Então, mais do que a dor física, mais do que o incômodo físico, essa mulher, ela sofria bullying. Essa mulher tinha algo que incomodava, talvez muito mais do que a condição física, que era a condição da alma, que era justamente uma debilidade emocional por estar naquela situação. E eu quero dizer para você que possivelmente, claro, óbvio, ela não pediu para estar assim. E outra, o estado dela não era esse, porque a Bíblia diz que ela tinha grandes médicos. Imagina você que tem um emprego, que tem uma empresa e que tem uma poupança, e você agora, você recorre a tudo que você pode na medicina, você investe toda a sua poupança, os seus recursos, aquilo que você estava guardando talvez para a faculdade dos teus filhos ou para a sua aposentadoria. Ei. Vou respirar. É porque eu fico pensando, e cara, não é fácil. Aí ela gastou tudo, ficou pobre e não resolveu. Não resolveu. É nessa condição que essa mulher se encontrava. E aí o que ela faz? Sabendo das histórias de Jesus, ela vem por trás, rastejando, e ela toca no manto. Para um pouquinho. Ela toca no manto por dois motivos. Uma pela razão e outra pela fé. A pela fé, todo mundo já sabe. Porque ela cria que se ao menos tão somente eu tocar nas orlas do manto do mestre, eu poderia ser curado. Isso é a fé. Mas ela também não tocou em Jesus por causa da razão. Porque ela não era uma pessoa sem instrução. Lembra, ela tinha condições antes dessa doença e ela agora está há 12 anos nessa situação por causa de um estado físico. Mas isso não diz que ela era uma pessoa sem noção, sem instrução. Então ela sabia como eram os procedimentos da época. Inclusive, ela conhecia da lei. E aí que vem. Ela não tocou em Jesus porque ela sabia que ela era impura. E na cabeça dela, por conta da lei, se ela toca em Jesus, na lei Jesus ficaria impuro também. E ela não queria ser vergonha. Ela não queria ser apedrejada. Ela não queria ser morta por fazer algo tão horrível para o mestre. Isso na cabeça da lei. Vocês estão entendendo? Então ela não toca no manto porque ela cria que eu não preciso tocar no mestre porque eu sou impura. Eu não podia nem estar aqui. Ela tinha que estar realmente isolada, porque ela era impura. Era uma doença que as pessoas viam como uma impureza muito grande. E aí o que fez ela ir até lá, aí sim foi a fé. E aí ela tocou no manto. Se ela ousasse a fazer diferente, ela poderia ser realmente morta. Tanto é que, quando acontece isso, Jesus imediatamente para e pergunta para a multidão: quem que tocou nas minhas vestes? E aí eu fico imaginando Pedro, né? Porque eram os discípulos. Quem que andava bem pertinho de Jesus? Pedro, Tiago e João.
Só que Pedro era o mais impulsivo, não era? Eu fico, gente, isso não está na Bíblia não. E sou eu lendo a Bíblia e imaginando, tipo um fantástico mundo de Bob, sabe? Imaginando. Eu fico imaginando Pedro falando assim, para. Ô Jesus, você está de brincadeira. Quem que tocou no Senhor? Quem que tocou no Senhor? Está todo mundo te tocando aqui. Aí ele, não, alguém me tocou e eu sei que saiu virtude, poder de mim. E aquela mulher, porque ela já sentia a cura imediata na situação dela, no físico, ela não sentia mais dor, ela não tinha mais sangramento, não tinha mais fluxo. O físico dela, ela já sabia, estou curada. Ela vai, se apresenta e se joga aos pés de Jesus. A Bíblia diz que tremendo de medo. Por que ela estava tremendo de medo se ela foi curada? Porque ela ainda não tinha sido curada na alma. Porque ela sabia que sobre ela existia uma lei. Mas na frente do mestre, aquilo poderia ser elevado. Ela poderia estar sobre algo a mais, algo melhor. Porque o mestre havia lhe curado. E se curou também. No físico, poderia livrar ela na alma. E nesse momento, o que Jesus fala para ela? Filha, a tua fé te curou. Nesse momento, Pedro interrompe de novo. Para. Como assim, Jesus? Ó, gente, liga não. Ele está falando que eu sou impulsivo, mas ele está aí com mais ideia muito errada. Inclusive, eu estou querendo tirar da cabeça dele esse negócio de crucificação. Não é bem assim, eu vou querer ver se ele muda de ideia. Não era assim que estava acontecendo? Peraí, não. Como assim, Jesus? Olha só, entende uma coisa. Essa mulher aqui, ela está em uma doença que traz ela para uma impureza. Perante a lei, ela não deveria nem estar aqui. Perante a lei, ela tinha que cumprir um rito de não sei quantos dias, de ir lá no templo e fazer todo o rito, não sei o quê, para voltar para cá, para ela se tornar pura, e aí sim ela poderia ter esse papo contigo, para começar. E depois, Jesus, vamos lá, ela não pode nem ser curada pela graça, e nem pelo teu sangue, porque ainda não houve crucificação. Vamos combinar que o Senhor ainda não foi para a cruz. Já pararam para pensar nisso? Estamos exatamente num ponto aonde aquela mulher não estava cumprindo o mandamento, a lei, mas naquele momento não houve cruz ainda, porque Jesus estava ali. Olha só. Mas você acha que existe pergunta ou situação que Jesus não possa responder? Agora vamos voltar para a Bíblia, porque isso tudo foi cogitação minha. A resposta de Jesus foi: filha. E quando ele fala filha, ele assume a paternidade espiritual daquela mulher. E uma vez que aquela mulher se torna filha, ela tem direito à herança do Pai. E hoje nós sabemos que nós não precisamos ir para o céu para começar a ter os benefícios da promessa, da herança do Pai aqui na terra, não é verdade? Então Jesus não precisava, naquele momento, já estar crucificado, porque o ato profético de Jesus foi assumir a paternidade daquela mulher. E uma vez que ele chamou ela de filha, agora aquela mulher, ela tem tudo o que Jesus poderia dar para ela. Pode ir e não peques mais. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Hoje, o Pai está falando para você assim: filho, filha, a tua fé te curou. Amém. A tua fé te salvou. Amém. A tua fé te libertou. Amém. Porque a palavra aqui é sozo.
Mas o mais importante não é a consequência da fé. O mais importante é você ser reconhecido como filho. Aquela mulher, ela encontrou no meio da multidão um monte, a montanha dela. Porque monte é viver a presença do Pai. Ali, ela, sabendo que Jesus já estava, ela sabia que o lugar por si só já seria profético. O comportamento dela foi de humildade, de vulnerabilidade, de saber a condição que ela estava, mas foi de agir, de ir, de fazer. A virtude que brotou dela é justamente a virtude de acreditar, ou seja, colocar fé no que é importante. Que era na cura dela, mas que era reconhecer Jesus e saber que ele era capaz de fazer qualquer coisa, inclusive a curar somente pela roupa. Naquele momento, Jesus foi e restaurou a identidade daquela mulher, chamando ela de filha. E a própria cura é a manifestação do sobrenatural no momento. Os 6 passos foram cumpridos por Jesus. Entende? Qual é a sua situação? Qual é a sua pergunta? Qual é a resposta que você está buscando? Assim como aquela mulher, fluxo de sangue, ela cumpriu esses 6 passos de ambiente, de comportamento, de virtude, de acreditar no importante, de ter a identidade restaurada e de receber o sobrenatural. Qual é a área da sua vida que é importante você quebrar o orgulho? Qual é a área da sua vida que é importante você reconhecer o seu estado e, independente da impureza que está sobre você, você ir diante do Pai, diante de Jesus e se render? Essa mulher, mesmo estando impura, ela teve mãos limpas e um coração puro. Porque mãos limpas e coração puro quer dizer que internamente, coração, e externamente, mãos, estão voltados para o Pai. E aí, realmente, hoje, o sangue de Jesus vem sobre a sua vida. Glória a Deus. Ele vai vir sobre a sua vida. Glória a Deus. Se a gente continuar lá no Salmo 24, abra comigo o Salmo 24, a gente lê o 3 e o 4. Vamos ler o 5 e o 6. Olha o que acontece. Então nós temos mãos limpas e coração puro, certo? Nós já entendemos na prática os 6 passos e já vimos também na Bíblia um exemplo na qual se cumpre essa prática. Versículo 5. Quem está com mãos limpas e coração puro e não busca em outros deuses, vai ter o quê? Ele receberá bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, o que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Quem está aqui precisando de justiça na vida? Justiça. Você está sendo injustiçado. Talvez seja realmente em nível moral, ou pode ser até em nível judiciário. O Pai quer trazer justiça sobre a sua vida. Talvez seja também a falta de reconhecimento. Talvez você tenha feito o seu melhor e você não tenha sido reconhecido no seu trabalho. Ou você tem se esforçado para ser um bom filho, um bom pai, uma boa esposa, um bom marido. E talvez algumas coisas estejam acontecendo que os resultados não estão sendo bons. Mesmo você investindo o seu melhor, o Pai quer trazer justiça. Talvez você tenha estudado muito, mas talvez você não esteja assimilando ou não esteja conseguindo fazer uma boa prova. O Pai quer trazer justiça. Por quê? Todo mundo que tem mão limpa e coração puro e que busca a face dele vai ter justiça na vida. Até porque o reino é feito de paz, justiça e alegria. Depois desse episódio da mulher do fluxo de sangue, ele vira para Jairo e Jairo fala, e vem um comentário que a filha de Jairo tinha morrido. E começou a haver choro.
e começou a haver questionamentos. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Talvez você esteja vendo pessoas do seu lado recebendo respostas, sendo abençoadas, sendo curadas. E talvez você que chegou primeiro, pedindo para Jesus, cura a minha filha, cura a minha situação, responde a minha pergunta. E aí talvez você esteja vendo pessoas que chegaram depois de você e já estão recebendo a bênção, e você não está recebendo a sua bênção. Talvez você comece a questionar, talvez você esteja questionando a Deus em algumas áreas. Talvez você já esteja até chorando com um resultado amargo. Talvez a morte de alguma área da sua vida. Eu quero dizer para você uma coisa. Não são as circunstâncias que dizem para você a realidade e a verdade sobre você. Amém. Mas é Jesus. Amém. Não são as circunstâncias que dizem a verdade e a realidade sobre você. Mas é Jesus. É, Deus. Obrigado, Jesus. E Jesus vira para as pessoas e vira para aquele pai e diz: a sua filha dorme. Aleluia. As circunstâncias eram contrárias. A menina já tinha morrido para o natural, para as coisas terrenas. Sim, para as coisas terrenas, ela realmente tinha morrido. Mas para aquele que vive no sobrenatural, ele é capaz de transformar a morte em vida. Glória a Deus. Ele é capaz de transformar uma realidade ruim em algo bom. Ele é capaz, sempre foi capaz, desde o início do ministério dele, de transformar água em vinho. Amém. Ele é capaz de transformar o que você está buscando exatamente em algo bom. Melhor. O melhor, Oh, Deus. a Amém. excelência. Eu creio. Eu quero trazer algo para você. Eu creio. Nessa passagem lá em Mateus, quando aquele mordomo, ele disse para o noivo: você deixou o melhor vinho para o final, cara. Esse vinho é espetacular. A Bíblia diz que aquele vinho era a manifestação do próprio Deus, do próprio Jesus. E aí, se você for ler um pouquinho mais na frente, ele diz assim: porque eu sou a videira. Eu sou a videira. Gente, qual é o fruto da videira? A uva. O Pai, ele só dá o que ele tem. O Pai, ele dá o que ele é. Se ele criou o melhor vinho do mundo, é porque ele é a videira que produz a uva. Então, se sua vida está sem fruto, se enxerte na videira, colhe na videira, gruda na videira, porque o fruto da videira é a uva. E a uva vai ser a resposta da sua oração. Porque aquele noivo estava desesperado, porque ia ser uma vergonha ter um casamento sem aquele vinho. Está fazendo sentido? Ainda no Salmo 24, versículo 7, ele termina assim: abram-se os portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre a glória, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abra-se, ó portais, abra-se, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei das guerras. Ele é quem vai à frente do seu problema. Ele que vai à frente para responder a sua pergunta. É o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Jesus, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir.
é aquele que está com você agora, é aquele que está fazendo uma obra na sua vida nesse exato momento. Eu sinto que o Espírito Santo, que faz parte da Trindade, é uma pessoa da Trindade, ele está aqui agora, e ele está começando a falar intensamente no teu coração. Abra a sua mão. Abra suas mãos como? Apresentando a Deus. Eu posso até estar impuro, mas eu quero apresentar diante de Ti mãos limpas. E eu também abro meu coração puro diante de Ti, para acreditar naquilo que é importante. Porque eu quero ver, porque eu quero experimentar o sobrenatural de Deus na minha vida. Se for como aquela mulher de fluxo de sangue, eu vou ser curado agora em nome de Jesus. E se eu for como a filha de Jairo, eu vou ressuscitar agora, em nome de Jesus. Aleluia, papai! Aquele que é, aquele que sempre vai ser, ele está aqui. Deixa ele entrar na sua vida, deixa ele entrar no seu coração, deixa ele entrar na sua causa, deixa ele entrar na sua pergunta, porque ele é a sua resposta. Amém. Amém, Jesus. Comece a orar. Amém, Senhor. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Você e o Pai, se conecte ao Pai. Esse é um ambiente profético. Qual será o seu comportamento agora? Eu quero saber qual será o seu comportamento agora. Esse é o ambiente profético. Se você está sentindo que essa palavra é para você, eu acredito que você não deva ficar como você está. Se ajoelha aí onde você está. Vem aqui na frente e se prostrar. Alguma coisa você vai fazer. Alguma coisa você vai fazer. Porque esse ambiente é profético. Os seus comportamentos, eles vão liberar a ação de Deus na sua vida. Aquela mulher, ela não acreditou. Ela não se permitiu ficar segura. Ela foi rastejando por trás. E ela tocou nas festas. E ela foi curada. E eu passo de pé. Se ajoelhe ou vem aqui para frente. Se sinta à vontade, você está na casa do Pai. Virtudes começarão a sair de você agora. Em nome de Jesus, virtudes começarão a sair de você agora. Você vai ser cheio de virtudes, cheio de virtudes. Mais virtudes. Aumenta a fé naquilo que é importante. No amor, na graça, na cura. Mais Espírito Santo. E a partir do momento que você começa a se entregar, e o Espírito Santo já está movendo. Mais Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, está dentro. Você está tendo a tua identidade revelada. A sua identidade está sendo voltada, revelada, limpa. Uau! Você é tudo aquilo que você nasceu para ser. Porque o seu Pai está aqui e Ele está te falando: filho, a sua fé te curou.